com a nossa leitura do livro Teoria Quântica, de John Polkinghorne. E hoje a gente vai refletir sobre o que é o átomo de Bohr. E aí o livro diz o seguinte: no entanto, né, recapitulando o que a gente falou do vídeo passado, assim como ocorreu com Planck e a catástrofe ultravioleta, havia um físico teórico à mão para vir ao resgate e arrebatar o sucesso das mandíbulas do fracasso ao propor uma nova hipótese, ousada e radical. Dessa vez foi um jovem dinamarquês chamado Niels Bohr, que estava trabalhando na Manchester de Rutherford. Em 1913, Bohr fez uma proposta. Em 1913, Bohr fez uma proposta revolucionária, a ideia clássica de um processo suave em que a energia vertida para dentro e para fora de um corpo negro foi substituída por Planck pela noção de um processo pontuado em que a energia é emitida ou absorvida como quanta. Em termos matemáticos, isso significava que uma quantidade como a energia trocada, que previamente se pensava obter qualquer valor possível, agora era considerada capaz de assumir apenas uma série de valores agudos. 1, 2, 3 pacotes envolvidos. Os matemáticos diriam que o contínuo fora substituído pelo discreto. Bohr via que isso poderia ser uma tendência bastante geral ao novo tipo de física que estava nascendo lentamente. Ele aplicou aos átomos princípios semelhantes que Planck aplicara à radiação. Um físico clássico teria suposto que os elétrons circundando o núcleo poderiam fazer isso em órbitas cujos raios conseguiriam assumir qualquer valor. Bohr propôs a substituição dessa possibilidade contínua pela exigência discreta de que os raios pudessem assumir somente uma série de valores distintos que fosse possível enumerar. Primeiro, segundo, terceiro, daí por diante. Ele também fez uma sugestão definitiva de como esses possíveis raios eram determinados, usando uma prescrição que envolvia a constante H de Planck. A proposta relacionava-se ao momento angular, uma medida do movimento rotatório do elétron que é mensurada nas mesmas unidades físicas que H. Duas consequências seguiam-se a essas propostas. Uma era a propriedade altamente desejável de restabelecer a estabilidade dos átomos, uma vez que um elétron estivesse no estado correspondente ao menor raio permitido, que também era o estado de energia mais baixa, ele não tinha lugar algum para ir e, portanto, nenhuma energia adicional. Desculpa, eu vou retomar. Ele não tinha nenhum lugar algum para ir e, portanto, nenhuma energia adicional poderia ser perdida. O elétron poderia ter chegado a esse estado mais baixo, perdendo energia à medida que se movia de um estado de raio mais alto. Bohr presumiu que, quando isso acontecesse, a energia excedente seria irradiada como um único fóton. Os cálculos realizados demonstraram que essa ideia levava objetivamente. Está parando o tempo todo, então vou repetir. Os cálculos realizados demonstraram que essa ideia levava objetivamente à segunda consequência da corajosa conjectura de Bohr, a previsão da fórmula de Balmer para as linhas espectrais. Após quase 30 anos, essa misteriosa prescrição numérica deixou de ser uma excentricidade inexplicável para se tornar uma propriedade inteligível da nova teoria dos átomos. A agudeza das linhas espectrais foi vista como um reflexo da descontinuidade que estava começando a ser reconhecida como um traço característico do pensamento quântico. O movimento espiral contínuo, que teria sido esperado com base na física clássica, fora substituído por um salto quântico fortemente descontínuo de uma órbita de um raio permitido para uma órbita de um raio permitido menor. O átomo de Bohr foi um grande triunfo.
Porém, ele surgira de um ato de experimentação inspirada com o que ainda era, em muitos aspectos, a física clássica. O trabalho pioneiro de Bohr era, na realidade, um concerto substancial, um remendo sobre o edifício fragmentado da física clássica. Tentativas de estender esses conceitos ainda mais logo começaram a enfrentar dificuldades e encontrar inconsistências. A antiga teoria quântica, como tais esforços vieram a ser chamados, e não reconciliada das ideias clássicas de Newton e Maxwell com as prescrições quânticas de Planck e Einstein. O trabalho de Bohr foi um passo crucial no desenrolar da história da física quântica, mas não poderia ser mais do que uma área de encontro no caminho da nova teoria quântica, uma explicação completamente integrada e consistente dessas estranhas ideias. Antes que ela fosse atingida, havia outro fenômeno importante a ser descoberto que enfatizava ainda mais a necessidade inevitável de dar conta do raciocínio quântico. Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.